I pledge this morning to Him with all my heart Eu prometo esta manhã a Ele, de todo o coração, that by His help and by His grace, que pela sua ajuda e pela sua graça, I pray that I'll seek daily, without ceasing, eu rogo que eu busque diariamente, sem cessar, until I feel every one of these requirements flowing in this little old statue of mine. até que sinta cada uma dessas exigências fluindo nesta minha pequena estatura, So I can be a manifestation of the living Christ. até que eu possa ser a manifestação do Cristo vivo. Boa noite a todos, irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a graça e a misericórdia do nosso Senhor possam nos abençoar em mais esta oportunidade, quando nós teremos aqui um tempo em torno da palavra. Eu creio que não há nada melhor para um cristão, para uma cristã, que se assentar em torno da palavra para meditar naquilo que Deus tem feito por nós. Eu creio que quando Jesus estava ali na casa de Marta, Maria, nós sabemos que Marta, ela estava preocupada em agradá-lo, talvez em fazer uma boa refeição, ou em dar a ele algo que o deixasse bem, e Maria estava sentada a seus pés, ouvindo a palavra. E Jesus, quando ele foi dizer a respeito da atitude das duas, ele disse que Maria tinha escolhido a melhor parte. A melhor parte é quando nós podemos, então, nos assentar em torno da palavra, e eu creio que é isso que nós vamos fazer em mais esta oportunidade. Desta feita está aqui conosco o irmão Sérgio. Boa noite, irmão Sérgio. Deus abençoe. Uma boa noite, irmão Fernando. Deus continue abençoando também. Uma boa noite a todos. Sem dúvida, nós estamos na melhor hora, né? No melhor momento, que é em torno da palavra. Pode ter muitos momentos bons, mas este, para nós, para os cristãos, para os eleitos, é o melhor momento que nós podemos ter ainda aqui nessa terra. É verdade. Que Deus possa nos abençoar em torno dessa palavra. Amém. Assim cremos. Nós vamos meditar um pouco aqui na escritura que está em Hebreus, no capítulo 6, a partir do verso 17. Enquanto eu conversava com o irmão Sérgio aqui, eu até quero ler, eu estava lendo uma frase do profeta, que eu creio que seja do amplo conhecimento da nossa maioria dos irmãos, mas eu creio que convém meditarmos, né? O apóstolo São Paulo, ele gostava sempre de dizer: eu não me canso de dizer-vos sempre as mesmas coisas, porque isso é segurança para vós. Então, quando nós repetimos algumas coisas que nós, porventura, já tenhamos ouvido, eu creio que o Espírito Santo, ele se encarrega de vivificar essa palavra para nós. E a palavra, quando ela é vivificada, ela faz efeito nas nossas vidas. Sim. E a frase que eu me referia, que nós vamos meditar aqui, é: o Deus imutável, com caminhos imutáveis. Esse será o nosso tema aqui do nosso programa, e nós vamos tomar então a escritura que está em Hebreus capítulo 6, a partir do verso 17, que diz assim: pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quando o apóstolo São Paulo estava escrevendo aqui, ele estava fazendo menção de Abraão. Sim. E o profeta irmão Brana, abordando essa escritura, ele nos mostra que quando Deus fez aquele pacto com Abraão, era um pacto incondicional, era um pacto que não dependia propriamente de Abraão, mas Deus estava mostrando para Abraão, para a sua semente, que debaixo deste pacto incondicional, ele iria cumprir a sua palavra. E quando Deus então quis dar segurança a Abraão
sobre como as promessas que ele havia feito a Abraão seriam cumpridas, Deus ele não jurou por outrem, ele jurou por si mesmo. Ou seja, ele colocou o seu nome, o seu reino como garantia, dizendo: Abraão, eu estou jurando por mim mesmo que tudo aquilo que eu te prometi, eu vou cumprir na sua vida. Eu creio que isso nos dá segurança nesta noite, nos dá conforto, nos dá paz, quando nós podemos olhar para a palavra e nos reconhecer como sementes de Abraão e saber que aquilo que Deus prometeu, ele não vai falhar em cumprir. Tudo o que ele prometeu, ele vai cumprir. Ele não prometeu somente a Abraão. Né? Isso é um refrigério para nós. Perfeito. De uma maneira, porque se aconteceu com Abraão, está muito perto de acontecer conosco, porque realmente nós somos semente de Abraão e estamos baseados no mesmo Deus imutável. É muito tremendo. É muito tremendo. O profeta disse que tem duas coisas que Deus não pode fazer. Deus não pode mudar. Sim. E Deus não pode mentir. Eu vou começar aqui para nós fazermos uma base aqui. Eu quero ler aqui no livro A Exposição das Eras, na página 51, pequeno trecho aqui. O profeta diz assim: a chave básica da Bíblia é a revelação de que Deus nunca muda e de que seus caminhos são tão imutáveis como Ele é. Em Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Irmão Sérgio, queridos irmãos, não foi em vão que o profeta irmão Brana tomou essa escritura como um lema, uma base, um fundamento, um poste para o seu ministério. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque pode parecer apenas uma frase para alguém que não tem uma mente profética, que não tem uma mente espiritual. Sim. Mas para aqueles que têm uma mente espiritual, nós entendemos por que o irmão Brana tomou essa escritura. Porque ele sabia que debaixo do seu ministério, debaixo daquilo que Deus havia prometido na escritura, a palavra de Deus tinha que se tornar viva, sim, eficaz no tempo presente. Sim. Porque o irmão Brana sempre gostava de dizer que as pessoas elas não têm muita dificuldade, às vezes, em tomar um Jesus histórico. Dizer: Jesus, se eu estivesse vivendo, ou se eu tivesse vivido nos dias que Jesus estava pregando lá na Palestina. O irmão Brana sempre dizia: o mesmo comportamento que você tem hoje em relação à palavra é o mesmo comportamento que você teria naqueles dias. Ou seja, as pessoas que estavam reprovando Jesus, rejeitando Jesus naqueles dias, são as mesmas pessoas, o mesmo espírito que porventura hoje também rejeita a palavra. Está rejeitando hoje, por certo rejeitaria. Né? Perfeito. É onde o irmão Brana fala que as pessoas às vezes têm facilidade de ver o que Deus fez. Sim. E ele não mudaria de forma alguma, então muitos têm dificuldade de ver o que ele está fazendo hoje. Né? E se houve uma mudança foi de forma, mas é o mesmo Deus o tempo todo, o mesmo caminho, a mesma palavra o tempo todo, e surpreendendo às vezes o incrédulo. Né? Ele sempre surpreendeu o incrédulo. Quantos incrédulos não tinha ali quando ele estava no túmulo de Lázaro? Quantos incrédulos quantas pessoas não precisou de ver o que ele fez para ter uma opinião a mais sobre ele? No entanto, tinha alguém ali que cria perfeitamente, porque era o mesmo Deus o tempo todo. Sabia o que ele estava falando e o que ele podia fazer. É muito maravilhoso nós sabermos hoje que não é a nossa como eu diria, fragilidade que vai impedir Deus não ter o mesmo poder, o mesmo caminho, né, usando hoje um povo. Perfeito. Uma das frases que o irmão Brana, que o Espírito Santo disse ao irmão Brana, é uma revelação, na verdade, que se abriu e que nos ajuda a compreender o plano de Deus, não somente de uma forma geral, mas até para as nossas vidas, que é o principal, é quando o profeta disse que o Jeová do Velho Testamento é o Jesus Cristo do Novo Testamento. Isso é algo tão grandioso, amados irmãos, que com essa frase você pode colocar e entender o que o profeta disse. Se você lê a Bíblia, qualquer versículo, e se você não vir Jesus, volte e leia novamente. Isso. Porque você falhou em algo. Por quê? Porque é o mesmo Jesus Cristo se revelando,
se revelando, se revelando, se revelando. Por quê? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sim. Quando Jesus Cristo se revela a João ali em Apocalipse, naquela forma glorificada, o que Jesus disse ele é algo muito glorioso. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu sou o que é, mas eu sou também o que era e o que há de vir. Tremendo. Ali não, é tremendo. Por isso que quando João teve aquela visão, que um tipo da noiva, ele entendeu ali então que era um plano perfeito. Ele entendeu que aquele Jesus glorificado era a mesma coluna de fogo que pairou sobre os filhos de Israel no primeiro êxodo. E que agora estava ali, naquela forma glorificada, mas que também era a mesma coluna de fogo. O Logos que havia se repartido no Pentecostes e havia se distribuído. Sim. Uma parte aqui, outra parte ali. É Deus se derramando. É Deus se desvelando. É Deus mudando de forma, como o Senhor disse, de máscara. Sim. O profeta usou. Deus emorfe. É o mesmo Deus. Deus imutável, com seus caminhos imutáveis. Sim. Mas os seus caminhos imutáveis têm maneiras de ser executado esse plano, Sim. que é aí onde Deus, de fato, ele se esconde dos sábios e entendidos. Ele se revela aos pequeninos. E precisa de realmente revelação para vê-lo. Só com revelação. Só com revelação. Quero só aqui então, o profeta diz assim: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Aqui está um Deus imutável, com caminhos imutáveis. O que ele fez da primeira vez, terá que continuar fazendo, até que seja feito pela última vez. Nunca haverá uma mudança. Por isso que ele disse: eu sou Deus, e eu não mudo. E o profeta disse: a mesma maneira que ele fez pela primeira vez que os seus filhos estavam numa condição caída, necessitada, é a mesma maneira que ele continua fazendo hoje. Quando nós entramos aí dentro dessa dimensão tão tremenda da palavra, nós vemos que nós não estamos aqui por acaso. Sim. As coisas hoje não estão acontecendo de uma forma acidental em nossas vidas, mas nós cremos em um Deus que tem propósito. Sim. E Deus, ele permite que muitas coisas aconteçam em nossas vidas para quê? Para revelar o propósito. Qual que é o propósito? Eu não mudo. Eu estou aqui para mostrar para você que aquele mesmo eu era, é o mesmo eu sou. E que hei de vir. Como? Da forma que eu prometi na palavra. Como que vai se cumprir? Da forma que está escrito na palavra. Por isso que o profeta diz: quando Adão e Eva estavam ali, no jardim do Éden, naquela condição, qual que era a tendência natural da mente de Satanás? Quando eles viram ali Adão e Eva, todo o inferno estava em festa. Conseguimos atrapalhar o plano. Conseguimos intervir entre essa obra-prima e derrubar essa obra-prima. Mas o profeta disse que Deus não estava preocupado. Por quê? Um Deus imutável, com caminhos imutáveis. Antes do pecado vir, ele já tinha um plano. Sim. Por quê? Porque ele não pode mudar. Ele tinha atributos em si para revelar. E se ele tinha atributos em si para revelar, Satanás é que foi pego de surpresa e é sempre pego de surpresa. Deus não está sendo pego de surpresa. Deus não está sofrendo decepções. Porque nós acabamos de ler o profeta dizendo, citando Eclesiastes, né? O que é, já foi. E o que há de ser também, já foi. Porque na mente de Deus ele já consegue ver todo o seu plano concluído. Então Deus não está se aperfeiçoando. Ele não está melhorando. Ele não está aprendendo. Tudo que vai acontecer na vida do irmão Sérgio, ele já sabe. Tudo que vai acontecer na minha vida, na sua vida, Deus já sabe. Ele já sabe quais caminhos nós vamos tomar. E sendo nós seus filhos, o que ele está fazendo? Ele está nos aperfeiçoando. Sim. Como assim nos aperfeiçoando? A prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro, diz a Escritura. Então, à medida que Deus vai permitindo que nós vamos seguindo nos caminhos que Ele já viu, que nós deveríamos trilhar, o que Ele está fazendo conosco?
ele está mostrando para nós: você é semente de Abraão, você está debaixo do mesmo pacto. Porque quando nós lemos aqui em Hebreus capítulo 6, Paulo falando de Abraão, às vezes as pessoas pensam assim: mas Abraão, ele não teve motivos para titubear, para ficar um tanto quanto fraco. Mas, irmão Sérgio, quantos motivos Abraão teve para pensar: será que essa promessa vai se cumprir? Será que é para mim ou em mim? Olhando a situação, olhando a própria Sara, olhando para ela mesma. Motivos tinha muitos. Mas por que ele não enfraqueceu? Sim. Ele firmou na promessa, na palavra. Ele estava no caminho, né, irmão Fernando? É onde nós temos que não olhar para a circunstância, olhar para o caminho. E falando em caminho, não existe um caminho que começou. Não vou dizer começou, mas existe um caminho que ele nunca findou até hoje, que é o percurso da palavra. Ele teve um início com a queda do homem, um início a palavra, o próprio Deus se manifestando os seus atributos, né? E ele não parou até hoje e não vai parar, né? Eu creio que esse caminho imutável, ele leva a nós a uma grandeza de fé, a chegar a ser como Abraão de verdade. Porque eu não posso confiar o meu caminho, eu não posso traçar um caminho para mim fora desse caminho. Ninguém traça um caminho para si fora desse caminho imutável que é a palavra, né? Esse caminho, ele foi aberto para o homem, trazendo salvação. O alto caminho que Isaías falou. Justamente, e nunca mudou. Né? Se o homem quer salvação, ele vai em busca desse caminho. Mas quem sabe ele encontrou esse caminho andando em 2 pés. Mas é o mesmo caminho, porque hoje não seria somente a palavra escrito, seria a palavra no homem, né? Não foi somente a palavra uma vez dita por Deus para Abraão, já era Abraão vivendo aquela palavra, já era Sara gestante, ali estava a palavra, ali estava o caminho. Então, o caminho imutável de Deus, ele está em nós. Sim. Por isso que o profeta irmão Brana gostava muito de dizer que o homem não busca Deus. Sim. Deus é quem busca o homem. Sim. O profeta diz que quando Adão e Eva estavam naquela condição ali no Éden, eles sabiam que eles haviam feito aquilo que não deveriam. Né? Adão, claro, ele sendo um tipo de Cristo, né? O profeta Mombrana citando Paulo, ele fala: Adão, melhor dizendo, não caiu. Sim. Né? Ele se tornou pecado para redimir Eva. Mas quando eles estavam naquela condição ali, quem que veio chamando? Adão, Adão, onde vocês estão? O profeta fala: ele que estava chamando. Sim. E por que Deus estava mostrando ali? Que não seríamos nós quem buscaríamos este caminho pelas nossas próprias forças, Sim. pelas nossas próprias habilidades, seria Ele que nos chamaria. Sérgio, Sim. Fernando, Maria, José, vocês colocam o seu nome aí. Quem que estava te chamando? Ele. Que o profeta diz: o homem jamais por si só pode buscar Deus. Isso tira de lado todo o humanismo de cena. Sim. Porque o ser humano, ele sempre tem a tendência de tentar encontrar algum mérito nas coisas de Deus e capitalizar ali, né? Eu tive um pouquinho. Não, nós não tivemos nenhum mérito. Sim. O eleito, ele reconhece que há graça, Sim. que há misericórdia. Por isso que quando o profeta falou o Deus imutável com caminhos imutáveis, isso é mais do que uma frase. Isso é nós entendendo a pessoa de Deus. É nós compreendendo a mente de Deus. Como que ele age? Eu estou vivendo hoje uma situação assim, assim, assim. Aí você vai na Bíblia e você toma lá do capítulo do livro Semente, que é o que o profeta fala que é Gênesis. Como que Deus tratou uma situação assim, pela primeira vez? Ele tratou assim, você encontra de acordo com o que está escrito aqui, na palavra. Então, qual que tem que ser o seu entendimento hoje? Então, Deus vai tratar da mesma maneira, porque Ele não pode mudar. Mas o profeta fala, quando a Bíblia fala que Deus não muda,
E o profeta diz, um Deus imutável com caminhos imutáveis, o profeta estava mostrando o quê? E não significa que Deus ele não vai ampliar, Sim. revelar-se de uma forma mais próxima, mais próxima, mais próxima. Por quê? Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, Sim. que vai brilhando mais, 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 até ser dia perfeito. Então, quando Eva estava saindo do Éden ali, juntamente com Adão, e Deus disse para Eva assim, falando aqui de uma linguagem coloquial, para não ter que ler aqui textualmente, a tua semente vai pisar na cabeça da serpente. Ali Deus estava dando o quê? Um Deus imutável, com caminhos imutáveis. Ele estava dizendo, Eva, o que aconteceu aqui, eu vou resolver. Eu vou esmagar a cabeça da serpente. Sim. O causador disso aqui será penalizado. Você vai também ser penalizada. Mas eu vou ter redenção para você. É por isso que o profeta fala que Satanás ele nunca podia ser redimido. Ele foi criado. Mas ele não foi gerado. Ele não era um filho. Ele não tem parte com Deus. Por isso que ele apronta. O que está esperando ele? Juízo. Julgamento. Lago de fogo. Agora, para um filho de Deus, o que está esperando quando ele reconhece isso? Ele entra debaixo do sangue. Graça, misericórdia. Aí o profeta diz que, quando Deus disse, a tua semente pisará na cabeça da serpente, ali Deus estava dando o quê? Uma chave. Sim. Aí quando vem Moisés, já adiantando que nós poderíamos tomar aqui, textualmente, como que essa revelação foi sendo ampliada. Aí quando chega Moisés, ele disse assim, o Senhor levantará um profeta, semelhante a mim. Ele estava falando, vai ter um profeta que vai ser semelhante a Moisés, esse profeta que vai ser o Messias, prometido, aquele que vai pisar a cabeça da serpente. Aí quando nós vamos adiantando, vem Isaías, e diz, uma virgem conceberá, e dará à luz a um filho. Mais luz. Estou mostrando o caminho. Mais luz no caminho. Mais verdades, luz sobre luz, verdade em verdade sendo colocada. Deus fazendo o quê? Abrindo o plano, Sim. mostrando de uma forma mais próxima. Está chegando o momento daquilo acontecer. Aí quando chega em cena João Batista, o que João Batista estava dizendo ali? Eu não sou Cristo. Eu não sou aquele que vai pisar na cabeça da serpente. Mas tem uma coisa, ele já está aí no meio de vós. Eu não sou digno de desatar as suas alparcas. Eu não sou digno, porque eu não sou o Cristo, mas eu sou amigo do esposo, eu sou amigo do Cristo, e ele vai batizar com o Espírito Santo, com fogo, ele vai pagar o preço e ele vai pisar na cabeça da serpente. Todo o assunto do pecado vai ser resolvido. Aí de repente vem chegando Jesus no Rio Jordão, e João Batista fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que João Batista estava dizendo? Ele estava conectado lá com a profecia de Gênesis 3, a semente da mulher vai pisar na cabeça da serpente. Sim. E o que as pessoas estavam vendo? Um jovem de 30 anos de idade se apresentando a João, e João o batizando. De repente ele sai, vai para o deserto. O que estava se cumprindo ali? A palavra estava se cumprindo. A revelação daquela profecia estava ali agora, bem diante dos olhos das pessoas. O Deus imutável, com caminhos imutáveis. Por isso que Jesus tinha tanta autoridade para dizer, as minhas palavras não podem passar. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Irmão Sérgio, vamos fazer um quadro aqui, nesta noite, representativo. Vamos pensar as pessoas ouvindo um homem dizendo isso. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Vamos imaginar o escândalo que causou ali, nos fariseus, nos saduceus, nos críticos que sempre se apresentam. Quem que esse homem pensa que é? Passarão céus e terra, mas ele está falando que as minhas palavras, Jesus não disse as palavras de Deus, ele disse as minhas palavras, porque ele sabia quem ele era. Eu sou o verbo, eu sou Deus em carne. Eu sou o caminho diante deles, e eles não vendo o caminho. Que quadro terrível, hein? O caminho diante deles, e eles não vendo o caminho. Eu quero até ler aqui, para ficar nas palavras do profeta, enquanto o irmão Sérgio fez essa menção. O caminho diante deles, e eles não vendo o caminho.
O profeta diz assim: que lugar de descanso para a alma que busca refúgio. Na mensagem, o Deus imutável trabalhando de uma maneira inesperada. Essa mensagem aqui, irmãos, é uma mensagem traduzida recentemente, mas o título dessa mensagem aqui, ele realmente, a mensagem é selo sendo aberto. O profeta pregando, o Deus imutável. Mas se Deus não muda, por que ele trabalha de uma maneira inesperada? É inesperado para quem? Para as pessoas. Que criam tantos quadros mentais, Deus vai fazer assim, isso vai se cumprir dessa maneira. Por isso que o profeta fala, Deus é o seu próprio intérprete. Sim. E aqui, quem que estava interpretando a palavra? Jesus. As minhas palavras não vão passar. Eu sei que cada jota e cada tio vai se cumprir, eu estou velando por cada palavra. E o profeta irmão Branham, ele aplica isso a nós. Sim. Se nós, como crentes, como cristãos, se nós entendemos de fato quem nós somos, nós também temos essa autoridade. Com certeza. Não vai passar nenhum jota, nenhum tio. Vai se cumprir essa palavra na minha vida. Quando nós entendemos as coisas, como disse Paulo, as coisas que em nós hão de ser reveladas. Que coisas? O que são bênçãos que estavam na Escritura, estão na Escritura, que Paulo estava dizendo assim, que quando nós, de fato, entendemos que grandes coisas serão reveladas em nós, as lutas, os problemas, as dificuldades, tudo isso não podem nem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Que glória é essa que vai ser revelada? Nós estamos aqui, o irmão Sérgio estava falando para mim assim, irmão Fernando, eu estou há 36 horas, praticamente trabalhando, e eu dormi no máximo 4 horas. E eu falei, irmão Sérgio, realmente não é fácil. Quando a gente está numa condição humana, como que o cansaço ele pode afetar esse corpo? Como que uma dor de cabeça pode afetar esse corpo? Como que uma dor de dente pode afetar esse corpo? E às vezes a pessoa olha para outra e diz assim, mas aquele probleminha ali, e a pessoa está sentindo dor? Por quê? Porque às vezes a pessoa ela não tem a capacidade de se colocar no lugar do outro. Mas quando nós entendemos o que é a condição humana, a condição humana, irmãos, é terrível. Por isso que Jó, quando ele olhou para a condição humana, Jó disse assim, o homem nascido de pecado, ele é de poucos dias. Jó estava olhando aqui, quem era Jó? Um parênteses aqui, antes de eu retomar o parágrafo aqui. Quem era Jó? Jó era um homem sábio, era um profeta, era um homem que Deus deu testemunho dele, dizendo assim, não tem ninguém como Jó. Mas agora Deus estava provando Jó. Não porque Deus tivesse dúvida a respeito de Jó, mas porque Deus queria revelar algo para Jó. Redenção, mais luz para Jó. Mostrando o quê? O Deus imutável com caminhos imutáveis. E ver que Deus não revelaria para ele fora dos caminhos de Deus. Ele estava nos caminhos. Né? E mesmo ele estando nos caminhos, Deus permitiu que ele perdesse a casa, as fazendas, o gado, os filhos, a saúde. E os amigos de Jó, quando olharam Jó para aquela condição, disseram assim, você pecou. É impossível acontecer tanta desgraça na sua vida e você vem dizer que você é um homem justo? E Jó estava ali raspando, né, as feridas, o caco de telha ali, naquela condição terrível. Mas o que Deus estava observando Jó? O que Deus estava trabalhando? Jó, ele me ouviu falar de muitas coisas. Jó me ouviu dizer a respeito de muitas coisas, a respeito de quem eu sou. Mas o profeta prega, ouvi, mas agora vejo. Aí Deus estava dizendo, agora eu vou abrir a visão de Jó. E Jó agora não vai ser um crente só de ouvir falar. Jó agora vai provar o que ele ouviu. E ele vai poder dizer, eu ouvi com os meus ouvidos, mas agora os meus olhos veem. Isso é algo que tem que acontecer na vida de cada cristão. Nós não somos cristãos apenas de ouvir falar. Verdade. Nós somos cristãos de viver. E viver o quê? Aquilo que Deus profetizou, prometeu a nosso respeito. Por isso que a vida cristã, ela não jamais se distanciará
desse princípio. Deus é imutável, os seus caminhos são imutáveis. Como que Deus vai tratar comigo, que sou filho, com o irmão Sérgio, que sou filho, que é um filho, com o irmão Marcos, que é um filho, com você, que está nos acompanhando? Todo filho que vem, como que ele tem que vir primeiro? A Bíblia fala. Ele é o quê? Todo filho que vem, primeiro é o quê? Ele é provado. Sim. Ele vai sofrer correções. Se ele é filho mesmo e ele está no caminho, ele vai ser provado. Vai sofrer correções. Vai ser aperfeiçoado. Por quê? Tem uma glória. Eu lembro que há uns programas atrás, aqui 2, eu e o pastor Vilaça, nós até falávamos nisso. A glória que vai ser revelada em nós é algo tão glorioso, é algo tão maravilhoso. Quando nós olhamos para a condição humana que nós falávamos, né, a respeito do cansaço, dos problemas, das dificuldades, de tantos problemas, a opressão do momento, é algo tão terrível que isso afeta a saúde, isso afeta tantas coisas. Mas qual que é a escritura que nós lemos aqui nesta noite? Abraão estava atento a essas coisas. Se Abraão estivesse só olhando para o seu corpo, eu estou ficando mais velho, Sara está ficando mais impossível. Onde que Abraão seria enquadrado se ele ficasse somente se atentando para essas coisas? Sim. Ele iria se apostatar. Mas Abraão, a Bíblia fala que ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus, agradecendo a Deus. Senhor, obrigado. Senhor, obrigado por esse dia. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem permitido eu passar. Porque isso é com um propósito. Hoje eu estava conversando com o irmão, ele estava me falando a situação dele, pedindo oração. Ele disse assim: irmão, eu estou trabalhando menos dias na semana, e isso vai ocasionar para mim um corte no meu pagamento, no meu salário. E o irmão, um irmão cristão verdadeiro, e enquanto eu conversava com o irmão ali, uma mensagem de áudio, eu falei com o irmão algo ali que eu falei: irmão, tudo que acontece tem um propósito. Às vezes nós pensamos assim: por que está me acontecendo essa situação? A primeira reação humana é se nós não nos cuidarmos, é nós falarmos palavras indevidas. Sim. Ah, mas eu sou um dizimista, eu sou ofertante, agora eu vou ter um corte de salário, eu vou trabalhar menos, correndo risco. Mas qual que é o comportamento de um cristão? Ao final disso, de alguma maneira, Deus será glorificado. Sim. De alguma maneira, a minha fé será provada. E a minha fé sendo provada, ela vai galgar um nível mais alto. Sim. Na palavra. A palavra, para mim, não vai ser algo apenas que estará no texto, mas a palavra, para mim, se tornará mais real. Sim. Não é verdade, irmão Sérgio? Não tem como um cristão professar a vida cristã se ele realmente não experimentar isso na sua vida. Todo o tempo da história aconteceu isso. Todas as pessoas que tiveram diante da palavra, eles se tornaram a palavra, eles viveram a palavra, puderam ter um grande resultado do que é esse caminho, né? Para nós. Só citou Abraão, só citou Jó, e nós podemos citar aqui vários homens que permaneceram com a palavra. Josué e Caleb nunca saíram do caminho, chegaram diante de uma situação terrível que eles tinham de tudo para desistir, né? Se eles fossem olhar para os gigantes, para as dificuldades, eles desistiam. Só que eles estavam no caminho certo, eles tinham a promessa, era deles. E eu creio que o cristão ele deve permanecer dessa forma, como o senhor citou muito bem aí. O nosso tema é algo imutável. Sim. É algo que não vai mudar, como aconteceu no princípio, vai acontecer agora, né? Se eles possuíram uma terra ali, o irmão Brana fala sobre, na mensagem Conflito entre Deus e Satanás, se eles possuíram uma terra natural, né, onde eles viveram anos e anos e morreram, a irmã Brana vem dizendo: nós não estamos aqui em busca de algo natural, nós estamos aqui. Esse caminho hoje nos leva a algo espiritual, a algo sobrenatural, a algo eterno, onde nós nunca mais morreremos, né? Onde não haverá um fim, somente eternidade. Eu posso fazer um quadro aqui
e pensar Moisés pregando 40 anos sobre a terra. Irmãos, a terra é maravilhosa, vocês são herdeiros da terra, vocês são herdeiros de cada pedacinho da terra. E à medida que Moisés ia pregando, à medida que Moisés ia falando da terra, Moisés ia despertando no coração de cada herdeiro daquela terra o amor por aquela terra. Eu quero a minha porção, eu quero a minha possessão, eu quero a minha herança. Quando eu estiver na minha terra, vai ser maravilhoso. Ali era a mensagem de Moisés despertando dentro dos herdeiros da terra a herança, a possessão deles. Sim. Mas como o senhor citou, eis que chega Moisés e Caleb, lá em Cades Barneia, e os espias. Veja que eles estavam lá. Sempre os grupos, né, vão estar próximos. Sim. E de repente, Moisés, que havia pregado, saindo de cena, e agora 10 espias vão lá olhar, 12 espias, melhor dizendo, vão lá olhar a terra. Eles iam olhar a terra. Eu creio que tudo que está na Bíblia, o Deus imutável com caminhos imutáveis, é com um propósito. Tudo vai se repetir. Hoje isso também se repete. Sim. Aí de repente, os 10 espias olharam e viram que a terra era boa. Então, a terra é boa, realmente tem frutas maravilhosas, é bênção, mas eles não professaram isso. Nós acabávamos de falar aqui sobre, se nós não nos cuidarmos, nós falamos palavras que aquilo vai servir de desânimo e vai servir para nos deixar fora da posição. Sim. Aqueles 10 espias, qual que era a obrigação deles quando eles contemplaram a terra e entraram dentro da terra, dentro da possessão, um tipo do Espírito Santo, um tipo da totalidade da palavra? Era para eles terem dito assim: irmãos, o profeta falou, o profeta disse, é verdade, os nossos olhos viram. Irmão, você até com medo daquele gigante de 3,5 metros? Irmão, podia ser um anão. Que ele tinha que estar olhando, não era para o tamanho dele. Sim. Ele tinha que estar olhando para quê? Para a palavra. Não, a terra é nossa, irmão. A herança é nossa, nos pertence. Era para eles terem voltado aqui, dando glória a Deus. Sim. Glória a Deus pela terra. Glória a Deus pela palavra. Glória a Deus pela mensagem, pela herança. Aí o irmão Brana, quando ele prega Cades Barneia, né, ele fala que a mensagem dos 10 espias já foi de desânimo. Sim. Misericórdia, aquela terra nós não podemos possuir. Eles estavam desejando até ficarem no deserto e outros fizeram o povo desejar até voltar para o Egito. Aí Josué e Caleb, quando eles vêm, eles fazem o quê? Diante do povo, eles rasgam as vestes. Falou o quê? Nós ficamos na mensagem esse tempo todo, irmão. O profeta falou que é verdade. A terra é nossa. A herança nos pertence. E vocês agora vão ficar desanimados em possuir a terra? E eles rasgaram as suas vestes. Era um tipo de indignação, de decepção. Vocês vão preferir chegar até a fronteira e não entrar na terra que nos pertence? Olha que quadro. A pessoa na fronteira e dizendo: não, é muito, eu acho que eu vou ficar aqui mesmo. Por quê? Porque é necessário empregar força. Sim. Aí a escritura está bem aplicada. Empregar força para entrar no reino. Como? Romper. Romper com o quê? Com isso, com a incredulidade, com os pensamentos. Romper com o que a vista está vendo, com o que o ouvido está vendo. Romper com a condição terrível de dizer o quê? Nos pertence. Eu creio que quando Josué e Caleb, né, passada aquela fase, eles entraram na terra. Irmãos, que maravilha quando eles estavam na terra e dizendo assim: irmão Caleb, valeu a pena. Valeu a pena. Cumpriu-se. Cumpriu-se toda a promessa. Agora nós podemos descansar. É maravilhoso. É maravilhoso. E mesmo eles na terra, eles tiveram que lutar. Sim. Ou seja, o Deus imutável com caminhos imutáveis. O profeta irmão Brando disse assim: às vezes, nós, quando nos tornamos cristãos, nós temos uma tendência de pensar que agora a nossa vida será um mar de rosas. E agora nós seremos totalmente tratados com mimos, né? De uma forma totalmente diferente da que Deus prometeu na palavra. Sim. Deus imutável com caminhos imutáveis. E o profeta fala: sabe qual que é a prova do amor de Deus por nós? É a eleição. Sim. Ou seja,
Você pode passar por caminhos difíceis, por situações difíceis, e você questionar, como Israel, em que o Senhor nos amou? Em que eu vos amei? A prova do meu amor é a eleição. A prova do amor dele por nós é a eleição. Sim. Israel, quando ele pôde entrar naquela terra, o que aquela terra representa? Aquela terra representa muitas coisas. Sim. Representa o Espírito Santo, sim. Aquela terra representa a herdade, a herança da palavra. É por isso que nós, que temos recebido o profeta, e quando nós lemos a mensagem, nós podemos contemplar que o profeta não estava falando de algo que estava no plano natural. Ele, sendo um profeta, ele estava com a sua visão mais à frente, olhando aqui, apontando aqui o caminho. Por isso que o profeta aponta o caminho. Sempre, né? Sempre aponta o caminho. Qual que é o caminho? A palavra. A palavra. A palavra. Por que ele está vendo o quê? Ele é uma atalaia, ele está mais alto. Ele estava vendo o quê? Prossiga que você vai chegar. Não pare, não desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Irmão Sérgio, aquilo que o Espírito Santo falou para Josué, em Josué capítulo 1, eu creio que é a mesma coisa que o Espírito Santo fala todos os dias na vida do cristão. Sim. Medita nas palavras desta lei, de dia e de noite. Não se afaste jamais da meditação na palavra. Porque se a pessoa não meditar na palavra, ela não tem prazer na palavra. Sim. A palavra se torna algo natural para ela. E quando as promessas de Deus estão bem diante dessa pessoa, essa pessoa ela está pensando, mas que bom, né? Amém. Mas irmão, espere. O que a palavra está falando a nosso respeito são coisas que estão num plano sobrenatural. Não são coisas que vão ser compreendidas numa esfera natural. É muito além do natural. Aí o cristão, qual que é o comportamento dele? Ele vai ficar avivado com a palavra. Sim. Porque a palavra está apontando para ele o quê? Irmão Sérgio, sabe o que está esperando-nos? O rapto. Sim. Irmão Sérgio, sabe o que Deus tem prometido para nós? A ceia das bodas do Cordeiro. Depois da ceia das bodas do Cordeiro, irmão Sérgio, nós vamos voltar aqui, nós vamos reinar com Ele, assentar no seu trono. Irmão, se isso aí não for algo que possa elevar a nossa fé, o que vai elevar a nossa fé? Sim. E o rapto é algo também imutável, né, irmão Fernando? Porque quantos raptos não houve? Sim. O pastor Maurício estava pregando quarta-feira, ele entrou um pouquinho nisso aí, só me fez eu lembrar do culto de quarta-feira. Né? Houve um rapto em Jesus, houve um rapto ali com Elias, houve um rapto também com Moisés, porque ele foi tomado. Por certo, haverá um rapto hoje também. É algo que está na palavra e não muda. É algo que está no caminho. Se está no caminho, não tem como mudar. Ele não vai mudar, ele não é Deus para mentir. Né? Agora, só citou várias coisas aí, e a mente um pouquinho cansada, um pouquinho mais difícil, mas como que pode as pessoas caminharem como aconteceu no deserto, 40 anos, ouvindo a mesma coisa, o caminho sendo apontado para eles, e eles ainda não acertarem o caminho. Ou seja, as pessoas mudaram as suas opiniões, as pessoas mudaram as suas expectativas, as pessoas criaram caminhos, mas Deus não mudou. Né? O que ele prometeu lá no Egito, ele vinha prometendo, ele vinha mostrando deserto afora. Chegou Cades Barneia, uma banda fala que é o lugar de julgamento, né? Ali estavam pessoas sendo separadas para poder manter o caminho. Até porque aqueles que rejeitaram entrar na terra, na palavra plena, não restava outra coisa a não ser a morte. Sim. Não restava outro caminho a não ser o quê? Mortandade. Sim. Porque quando o Senhor falava, me recorda aqui do profeta pregando. Deus tem um caminho provido. Sim. Estou com ela aqui. Que bênção, eu não sabia.
Deus tem um caminho provido. E Salomão disse assim, há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas Deus é que tem um caminho provido. Sim. Deus é que sabe. Por quê? Porque Ele é o caminho. Sim. Quando Jesus estava pregando, Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Deus imutável, com caminhos imutáveis. Ali estava o quê? Eu sou o caminho. Fora de mim, não tem vida eterna. Fora de mim, não tem rápido. Sim. Fora de mim, não vai reinar no milênio. Fora de mim, você não vai se assentar comigo no trono. Não são as promessas? Ao que vencer? Sim. Vencer o quê? Nós vamos vencer aqui, hoje, nesse corpo, vamos vencer no corpo glorificado. Sim. Tem promessas, mas o que é vencer? Nós temos que vencer a nós mesmos. Sim. Vencer a incredulidade, porque aquelas pessoas que caminharam durante 40 anos e chegaram na fronteira, um tipo do crente fronteiriço, diz o profeta, irmão, talvez eles foram os piores. Porque aqueles que passaram no mar e começaram a murmurar, aqueles que ficaram, que a terra engoliu na rebelião, todos aqueles, eles não chegaram tão próximos. Mas aqueles que chegaram a um passo, meu Deus, e falaram, não, vão voltar. Irmão, para eles, ali, por isso que o profeta fala, Cades Barnea é julgamento. Vamos fazer um julgamento aqui. Sim. O que tem dentro de você? Aí os espias dizendo, não, nós vamos morrer. Eles são grandes, eles são gigantes. Moisés tinha pregado, o profeta. Josué, um tipo do Espírito Santo, estava ali, dizendo, eu vou guiar vocês. Eu sou a força, eu sou a possessão. O chefe do exército celestial está aqui no nosso meio. Ele é que vai pelejar as nossas guerras. Porque quem é que vai nos colocar no rapto, irmãos? Eu estava lendo, eu creio que essa semana, o profeta dizendo, o que vai nos colocar no rapto é a graça. Sim. O profeta fala, a graça do arrebatamento. É a graça. Por quê? Se ele nos predestinou e nos elegeu, ele vai colocar em nós a fé perfeita. Sim. Para que nós estejamos prontos para a partida. Ou seja, quem estava na fronteira ali, o que faltou para eles? Faltou para eles terem dentro de si a revelação do significado daquela terra. Sim. O significado da plenitude do cumprimento de uma promessa. Eu quero ler aqui, não sei se, eu creio que temos um tempo aqui, o profeta diz assim, nessa mensagem, o Deus imutável, trabalhando de uma maneira inesperada, eu acabei não lendo todo o parágrafo naquela hora, eu li apenas uma frase, o profeta disse assim, parágrafo 35. Jesus disse, céus e terra passarão, mas minha palavra jamais passará. Como devemos descansar sobre esta promessa divina do Filho de Deus, o qual disse, ambos os céus e terra passarão, mas minha palavra nunca passará. Há um lugar de descanso para a alma. Jesus disse na palavra, se pedirdes ao Pai qualquer coisa em meu nome, eu o farei. Mas, às vezes, quando Deus realiza algo e faz algo que pedimos, isso vem de uma maneira inesperada. E, às vezes, em um lugar inesperado e num tempo inesperado. Lugar inesperado, o tempo inesperado e a forma inesperada. Mas é o Deus imutável, trabalhando de uma maneira imutável. Quando eu tomo o que o profeta diz aqui, irmão Sérgio, amados irmãos, não tem como nós não nos alegrarmos em espírito e em ver como que Deus ele é glorioso, ele é maravilhoso. Quando nós podemos entender de fato o que significa receber o colírio para nós vermos a palavra. Não depende de nós, não somos nós. Não existe meritocracia na salvação. É a graça. É a graça. E quando nós olhamos e vemos que nós poderíamos ser um daqueles que, ao chegar na fronteira, dizer, não, eu não vou. Tá bom demais, vou voltar. Eu estou satisfeito só em ser um bom membro de igreja. Meu Deus. É quando nós podemos ver que o Espírito Santo coloca em nós uma força propulsora dizendo, não,
você nasceu para ser a palavra. Sim. Você não nasceu para ser filiado a A, B, C, você nasceu para ser a palavra. Você é parte de uma palavra predestinada para se cumprir. Irmãos, isso nos eleva. Sim. Isso é algo que é uma forma inesperada, o lugar é inesperado, e o tempo pode ser até inesperado, a maneira como Deus vai se revelando. Mas é o Deus imutável cumprindo a sua palavra. O tempo todo. O tempo todo. Deus responderá de sua própria maneira, se você apenas crer. Você deve crer nisto, aceitar, e então não recuar. Segure-se nisto. Firme-se nisto e diga, é isto. Deus disse isto. E está concluído. O que Deus disse, que Ele não pode mentir. Não são as duas coisas que o profeta diz que Deus não pode fazer, Ele não pode mudar, Ele não pode mentir. O que Ele falou já está estabelecido. Por isso que o profeta irmão Brando diz que Deus ele não tomou conselho com ninguém quando Ele colocou os nossos nomes no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo. Deus não tomou conselho com outrem para dizer, o que você acha? Você acha que Abraão ele é digno de eu cumprir aquela promessa na vida dele? Não. Abraão entendeu, é por graça, é por eleição. Eu fui chamado. Abraão, sai. E Deus não foi explicando tudo para Abraão. Sim. Saiu. Mas onde que está a cidade, Senhor, que você vai me mostrar? Caminha. Como que eu vou ter o filho? Minha esposa é estéril. Como que eu vou ter o filho? Continue prosseguindo. Prossiga. E depois Deus vai abrindo, vai falando por sonhos, visões, até que um dia Ele vai face a face. Fala, Abraão. Ele não precisou de falar, Abraão, você está lembrado? Quando Abraão viu, já falou, opa, Senhor, está aí. Aquele que me mandou sair do meio da minha parentela, da minha cidade, do meu país, aquele que me mandou caminhar por lugares que eu não entendia. Olha o Deus imutável, trabalhando de uma maneira imutável, com caminhos imutáveis. O profeta fala, assim como aconteceu com Abraão, acontece com a sua semente. Sim. Deus não foi explicando tudo, mas à medida que Deus queria levar a fé de Abraão, Deus fazia algo. Aí Ele faz um pacto com Abraão, Ele muda o nome de Abraão, Ele vai na casa de Abraão, e quando Ele estava na casa de Abraão, em Gênesis, se não me engano, é 18, né? Que Ele fala assim, depois que Ele termina de revelar para Abraão, que Abraão teria um filho naquela estação, que Sara seria mudada, aí Deus diz assim, eu posso ocultar alguma coisa de Abraão? Abraão vai ser uma grande nação. Ou seja, Deus não tomou conselho com ninguém. Será que eu vou contar algum segredo para Abraão? O que vai acontecer? Não. Eu vou contar para Abraão. Abraão, eu vou contar para você as coisas que hão de ser. Olha o espírito de Abraão. Olha quem estava revelando para Abraão. Primeiro, algo tinha acontecido agora. Uma palavra já estava em plena transformação no corpo de Abraão. Porque quando Elohim falou, nesse tempo, você vai ter um filho. A palavra não volta vazia. Sim. A palavra já começou a transformar o corpo de Abraão e de Sara. Agora era um novo homem e uma nova mulher. Aí Deus podia falar, Abraão, vou revelar para você as coisas que vão acontecer. Por quê? Porque Abraão, ele era herdeiro. Não foi o que ele falou? Eu vou ocultar alguma coisa de Abraão se ele vai herdar. Se eu conto com Abraão, eu vou contar para Abraão. Eu creio, irmãos, que é isso que o Espírito Santo tem feito com a esposa, a sua esposa nesta hora, a esposa de Cristo nessa hora. Sim. Não é verdade, irmão Sérgio? Com certeza. Com certeza. Não tem ocultado nada, porque ela também tem permanecido no caminho, né, irmão Fernando? O tempo todo, Deus sempre trabalhou apontando o caminho para o homem, para o eleito, para o predestinado. E Ele não faria diferente hoje, né? Ele tem nos apontado o caminho e tem nos mostrado coisas maravilhosas, né? E eu creio que o próximo passo nosso aqui, maravilhoso, irmão Fernando, é o rapto. Com certeza. É o rapto. Porque até para as outras coisas acontecerem, passa pelo rapto. Primeiro pelo rapto. A gente sabe que o milênio
Nós cremos, nós vamos Sim, estar ali. sim. Mas antes, nós vamos ser raptados. Sim. A ceia das bodas do Cordeiro, que maravilha, irmão, nós pensarmos, né? E é impossível estar no rapto e não estar no milênio. Exatamente. Agora, manter no caminho da palavra, manter na revelação, nos coloca no rapto. Perfeito. Né? E estando nesse caminho, que será que o rapto, que está sendo o rapto, né? Porque ele já está sendo gerado dentro de nós, assim como o Senhor disse, a partir do momento que Abraão recebeu a promessa, já estava sendo gerado nele, né, um filho, ele já estava sendo transformado. Quando nós recebemos a promessa de rapto também, já começou a acontecer uma mudança em nossas vidas. Exatamente. A primeira mudança é a renovação do entendimento. Sim, sim. Que vai sendo transformada, levando a fé, e esse entendimento vai transformando-nos. Sim. O corpo de Abraão, por isso que o profeta fala, quando Deus fez aquela promessa, e Abraão, se nós olharmos em Gênesis capítulo 19, 20, Abraão e Sara tornaram a ser jovens, Sim. com quase 100 anos de idade. Isso é um paradoxo. Sim. Mas por que Deus fez aquilo? Como que ele usou? A palavra. Sim, sim. E como é interessante nós não criarmos os nossos caminhos, né? Exato. Você vê que Abraão, o tempo todo, ele manteve no caminho de Deus, que Deus tinha, que Melquisedeque, vamos dizer, tinha traçado para ele. Perfeitamente. Um pequeno espaço de tempo, alguém quis criar um caminho para ele, mas era aquele caminho? Não era. O caminho já estava pronto. Então o caminho para nós já está pronto. E tudo que aconteceu na vida de Abraão, Deus sabia que ia acontecer. Sim. Deus não foi pego de surpresa. Sim. Deus não foi pego de surpresa quando Ismael nasceu. Deus não foi pego de surpresa quando Abraão vai lá para Gerar. E Abimeleque é aquele rei que desejou Sara, né? Sim. Deus sabia que aquilo ia acontecer. Sim. Mas tudo aquilo tinha um significado na vida de Abraão. Sim. Tudo aquilo Deus estava mostrando algo para Abraão. Abraão, o Senhor falou algo importante aí. Há um grande perigo de nós querermos tomar outros caminhos. Isso é um perigo. Criar caminhos. E há um grande perigo de nós rejeitarmos o caminho provido por Deus, Sim. pensando que nós estamos no caminho certo. Verdade. Olha o risco. É para cá e para lá. Eu estou, mas está esquadrinhado na palavra. Por isso que o profeta está dizendo, isso traz descanso para nós. Que tipo de descanso? É quando nós recebemos a revelação de que o caminho que nós estamos é o provido por Ele. Não é o provido por mim, não é o que eu acho, não é o que eu pensei, eu fiz uma equação, não eu acho, não é o que fulano falou, é o caminho provido por Deus. Uhum. Aí você descansa. Sim. Aí nós podemos descansar. Só vou terminar de ler aqui, eu creio que o tempo já tem chegado. O profeta diz assim, você deve crer nisto, aceitar e não recuar. Segure-se, firme-se nisto e diga, é isto. Deus disse e está concluído. Se Deus disse desta maneira, está consumado. Não importa quanto tempo vai levar. Poderia não haver nenhuma molécula formada quando ele disse, haja para o mundo, mas ele é eterno. E depois de algum tempo, surgiram moléculas e apareceram os átomos, porque ele disse que seria dessa maneira. E aqui está uma promessa também, na qual podemos pensar. Se ele, aquele que disse isto, tem feito cada palavra acontecer, então ele terá uma igreja para aparecer diante dele sem culpa nem mancha. E cabe a nós, irmão e irmã, realmente nos certificarmos que estamos certos com Deus. E por isso haverá uma igreja. E nós queremos ser parte desta igreja. Não importa o que haja aqui na terra, estamos buscando uma cidade cujo artífice e construtor é Deus. E não podemos nos dar ao luxo de perder isto. Faça o que fizer, não se esqueça disto. Não importa o que o vizinho faz, ou o que o outro companheiro faz, o que o seu colega faz, o seu marido, a sua esposa, ou quem quer que seja, é um caso pessoal entre você e Deus. Amém. Eu creio que nós já temos aqui a lista. Mais alguma coisa, irmão Sérgio? Não está.
tudo bem. Amém. Pastor Vilaça aqui comunica a sua audiência, está nos acompanhando. Deus abençoe, Pastor Vilaça. O irmão Adelson também aqui está pedindo uma oração de agradecimento pelo irmão Jean, que está completando mais um ano de vida. O irmão Jean, de Conceição, de Ipanema. Ele pede uma oração. Você poderia fazer essa oração pelo nosso irmão Sérgio, que está completando mais um ano de vida? Sim. Maravilhoso Deus, primeiramente, Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pelas bênçãos, por tudo que o Senhor tem nos dado nessa noite, Pai. Sim. E não poderíamos deixar, como nós falamos, como o irmão Fernando falou, há uma alegria tremenda em nossos corações em conhecer esse caminho, em estar nesse caminho e saber que o Senhor nos predestinou, Pai. Amém. Não foi escolha nossa, foi a escolha do Senhor. Por isso, Pai, nós te agradecemos por esse momento tão maravilhoso e também, juntamente com o Jean, Pai, nós agradecemos o Senhor por mais um ano de vida. Sim. Senhor, pode ser que seja um jovem, que o Senhor possa continuar abençoando ele, Pai, trazendo ele nesse caminho santo, Pai. Amém. Que ele possa permanecer. Em nome de Jesus Cristo, pedimos essas bênçãos e agradecemos. Amém, amém. Vamos ler então aqui o nome dos irmãos que participaram conosco desta feita. De Belo Horizonte, irmão João Freitas e família, irmão Emerson Santos e família, Cris Amaral e Rosa Amaral, Rayane e família, Adriana e Clariana, Carmen de Jesus e Tiago José, Adelson Santos, Luana Santos, Maria Elisa e Isabela, Poliana, Antônio Reis e família, de Betim, Eliane e Avanilde Sarmento e Sônia Ramos, de Conceição de Ipanema, Jean, Conceição e Emily, de Contagem, Iraci, Ana Caroline e Ana Júlia Sidney, em Diamantina, Lucinéia de Oliveira, em Esmeraldas, Jusilene de Jesus, em Ibirité, Montevaldo, Maria Helena, Priscila, Paloma, Rebeca Zap, Solange, Mateus e Lucas Gabriel, em Garapé, Geisiane e Ana Clara, em Jacinto, Eliane Caíres de Oliveira, em Ouro Branco, Lázaro Pimentel, em Ribeirão das Neves, Antônio e família, e Eliete e família, em Rio Manso, Bia Lohane Samara, em Santa Luzia, José Passos, Eduardo, Carla, Maria e João, Elaine e família, em Vespasiano, Rose e filhos, em Brasília, Valdir Rocha, em Clevelândia, no Paraná, Adair e família, e em Brusque, em Santa Catarina, a irmã Salete. Nós temos aqui também um lembrete das últimas postagens aqui no site. Nós temos aqui William Brana e Hope, a consequência de desobedecer ao chamado de Deus. Isso está no site assim está escrito.org. Os irmãos têm acesso ali na página. Eu creio que será de grande edificação. Que Deus abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, irmão Sérgio. Amém, irmão Fernando. Deus abençoe o Senhor. Deus abençoe a todos. Que Deus recompense Até uma a cada próxima um. oportunidade. Amém. Domingo, então, a Santa Ceia do Senhor a partir das 17 horas. Que Deus continue sustentando a cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. I pledge this morning to Him with all my heart Eu prometo esta manhã a Ele, de todo o coração, that by His help and by His grace, que pela sua ajuda e pela sua graça, I pray that I'll seek daily, without ceasing, eu rogo que eu busque diariamente, sem cessar, until I feel every one of these requirements flowing in this little old statue of mine. até que sinta cada uma destas exigências fluindo nesta minha pequena estatura, So I can be a manifestation of the living Christ. até que eu possa ser a manifestação do Cristo vivo.